dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí escutando. Mais uma vez aqui, né? Meu nome é Gustavo Riedel. Do outro lado a gente tem o Pedro Oliveira e a gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos, né? Um acontecimento que teve, pelo menos na quarta-feira da semana passada, que foi a crise do pessoal de entrega de aplicativo. A ideia inicial era trazer um entregador de aplicativo aqui para conversar, afinal ele com certeza ia ter muito mais experiência que a gente para falar. Só que o babaca deu Infelizmente ele bolo não. na gente. Então a gente vai ter que. Vocês Não, vão ter que nada a ver, quando nada a ver, nós deu dois bolo falar não, merda. deu bolo não. Ele me falou o que aconteceu, o pneu da bicicleta dele quebrou aparentemente. Na real, acho que ele tá bem ferrado, porque se esse é um instrumento de trabalho dele, né? Uhum. Desejei sorte e tal. Mas, enfim, explicando então um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Os entregadores de aplicativo, principalmente nessa quarentena, eles estão tendo muita demanda, porque tá todo mundo ficando em casa e a única maneira dos restaurantes fazerem pedidos, entregarem comida e trabalharem de fato é entregando, já que você não pode sair da sua casa e ir até o restaurante. E o que aconteceu foi que eles, nesse momento de poder, digamos, né, eles perceberam que as condições trabalhistas são relativamente ruins e eles aproveitaram, né, para instituir uma greve. Tal como eu chamo, greve dos autônomos ou greve dos iFood, é como eu chamei. Você pode ter aderido ou não, porque como a gente falou, é uma greve de autônomos. Esse pessoal que trabalha de aplicativo, eles não são contratados pelo aplicativo, por isso que é um pouco estranho você ouvir uma greve deles. Enfim, Pedro, você quer colocar alguma coisa? A piada já vem pronta Muita aqui. gente diz, inclusive, que o aplicativo é empregado deles, né? Eu acho que o maior ênfase que tem que colocar é nisso que você falou, que eles não são tecnicamente empregados pelo aplicativo. Exatamente. Por isso que chama dos Eu tô autônomos, tá tendo ligado? péssimas condições trabalhistas instituídas pelo O que meu fica meio estranho. patrão. Ah, É porque o meu não, patrão, que pera. patrão, mano. Não é como se ninguém tivesse Não, contratado. lógico que eu vi poucas, mas algumas, não zero, entrevistas. Valeu. Muito provavelmente elas são tendenciosas, então eu também não vou aqui falar que é 100% verdade. Por isso que eu queria trazer uma pessoa para cá, para ter a nossa própria, sabe, não é nem ser nem um pouco tendencioso, mas enfim. E pelo que eu percebi das entrevistas, né, que eu notei, é que esse pessoal, ele não são condições perfeitas. Eles trabalham de 8 a 10, de 8 a 12 horas, por mais de 10, 8, eu diria, enfim, de 10 a 12 horas por dia, para ganhar pouco mais de 2 salários mínimos. A média que eu vi é mais ou menos essa. Já não é lá grande coisa. E, assim, se quiser ganhar mais, sim, todo direito de advogar por querer ganhar mais. Tanto que existem marcas diferentes, você pode trabalhar para pessoas diferentes, dependendo do que você trabalha para elas, o pagamento vai ser maior. Agora, nessa situação numa situação de pandemia fica meio complicado. Não, a questão que eu queria colocar aqui é que, assim, esse pessoal que trabalha de autônomo, eles geralmente trabalham para 4, 5 aplicativos. E a fundadora não, Uhum. né? Mas quem teve a ideia principal da greve, quem organizou a greve e tal, foi uma, acho que deputada, não tenho certeza, só lembro do partido dela, que é o PSOL. Mas enfim, é só para entender que ela é uma pessoa ligada à política. E Uhum. é lógico que isso aí tem um viés muito mais político do que qualquer outra coisa, como tudo que acontece na política. Uhum. Tipo assim, é lógico que isso aí é só o Estado querendo meter a mão em cima, que nem aconteceu com a greve dos táxis, que nem acontece. O mundo está mudando, melhor, na minha opinião, para facilitar a nossa vida. Eu não lembro a última vez que eu peguei um táxi, e isso Uhum. não é ruim. Não, muito pelo Tanto contrário. como pessoas que estão indo para o trabalho e quando estão saindo do trabalho e voltando ligam o Uber, porque não tem hora direito para chegar em casa, porque consegue um certo Uhum. tempinho e ganha mais dinheiro. Daí a pessoa que ela estava ganhando o suficiente para se alimentar consegue juntar um pouco mais de dinheiro para passar a viajar no final do ano, para conseguir curtir com as famílias, Uhum. com a família. Talvez consiga um dinheiro extra agora, sem ser só o do trabalho, para dar uma educação melhor para o filho. Enfim, qualquer coisa. Eu vejo esses aplicativos muito mais como uma coisa boa, como um benefício, do que como uma coisa tentando roubar, escravizar, enfim. E ainda dá muito mais flexibilidade do que trabalhar como taxista. Claro. Ou seja, ainda é melhor para quem tá trabalhando. Então, mas aí é que tá. Esse é o ponto que eu queria chegar. A flexibilidade, Ok.
ela vem junto com uma outra coisa muito interessante também. Porque ao mesmo tempo que a gente tem flexibilidade, no caso a liberdade, a gente perde uma proteção, eu diria. É aquela Uhum. proteção bem cara chamada Estado. Que bem, cara. A CLT ela existe por um motivo, as coisas existem, né, as leis do Estado existem por um motivo. E a CLT está ali para Uhum. proteger o trabalhador. E esses caras, como eles não são Uhum. trabalhadores, propriamente ditos, como a gente já chama eles, são autônomos, é o famoso caso de fugir de casa morando sozinho. Eles não Eu queria estão. muito falar isso, Queria né? muito falar isso. Eles não estão protegidos pela CLT, pela Uhum. Constituição, o que deixa eles à margem de muitas Uhum. coisas. Eu já vi várias imagens, também, de novo, sempre tendenciosas. Não existe nada que não seja tendencioso. O Quebrando o Tabu no Instagram é de esquerda, falei uma página de direita que eu não lembro. O Anti-Libertário, esse eu sigo também. Ele é de direita e a mídia ninja é de quem paga mais. As pessoas, elas são tendenciosas, não tem jeito. Não tem muito que você Uhum. possa fazer. O MBL geralmente vai tender para a direita, o Quebrando para a esquerda. De novo, o mídia ninja é para quem paga mais. No final, a gente chega nesse impasse. E eu vejo de um lado da direita eles advogando que não é tudo isso, que é que esses caras ganham tipo, um dinheiro de verdade, um dinheiro justo, né? Por 2 salários mínimos por 10 a 12 horas de trabalho diários. É muito, é bastante trabalho. Você tem que trabalhar pra caramba, mas traz um certo resultado. Sim. E que não é nada fora do comum. Mas você acaba perdendo, né? Uhum. Quando você não tem a mão do Estado. E será que toda essa burocracia iria atrapalhar mais do que ajudar? Que você tem que levar outra coisa em consideração. O quanto mais os taxistas ganhavam, tipo, pessoas que trabalhavam a partir de um sistema estatal, ganhavam a mais ou ganhavam melhor, e e também a taxa de emprego, e também a ajuda ao consumidor que teve depois disso. Cara, pegar Porque a taxista. questão é não Deixa é. eu falar um negócio. Pegar taxista é um péssimo exemplo. No Rio de Janeiro, a gente teve basicamente uma máfia de taxista durante muito tempo e o Uber conseguiu quebrar isso. Porque era basicamente impossível de você conseguir uma licença de taxista. Você tinha que conhecer alguém da área, você tinha que pagar Uhum. uma grana ferrada pra pessoa. E aí tinha, tipo, 12 taxistas no Rio. E aí, lógico, era um serviço extremamente caro, extremamente regulamentado e ruim. Uhum. Acabava gerando os taxistas não licenciados, que gera uma época uma série de sequestros, enfim, né? E a iniciativa privada fez A o quê? iniciativa privada criou o Uber. Táxis não licenciados que, de Foi alguma criou? maneira, não criam uma onda de sequestros. Tipo assim, Uhum. acontece. A gente via, principalmente no início do Uber, Não, óbvio. muita gente sendo sequestrada, muita gente se ferrando. Tanto os próprios motoristas quanto os passageiros. Já peguei muito Uber que me contou a história que eles foram Então, sequestrados e tal. sim, sim. Não, direto. Não, direto. Qualquer Uber que você pega vai ter alguma história. A maioria, pelo menos, vai ter alguma história relacionada aí. Mas a questão aí tem a adaptação e tudo mais. Porque se for para trabalhar de tal maneira, também alguma coisa também é ruim para o empregador. Se o seu porque se o seu negócio tem não só um histórico, como também uma fama de que trabalhadores podem ter esse tipo de um alto risco desse tipo de coisa, você normalmente vai ser difícil para você encontrar mais trabalhadores. Só que vem o problema do Brasil, que é o excesso de regulação no serviço estatal e tudo mais. Por que você acha que o Uber ficou tão famoso tão rápido? Lá fora, como por exemplo aconteceu vamos pegar a Inglaterra de exemplo. Lá, nego mal pega Uber. Porque o táxi já faz tudo que que precisava fazer. Uhum. Tipo, em certa interpretação. Você vai procurar Uber lá, onde eu tava, pelo menos. Existe tanta concorrência Uhum. no táxi inglês que não tem necessidade de existir um Uber. Não, não tem. Tanto que quando eu fui pra lá e eu fui tentar pedir um Uber pra quando ia pra academia ou alguma coisa assim, ou até quando precisava chegar em algum lugar mais rápido, não tinha Uber. Eu tinha que parar, pedir táxi, e às vezes funcionava melhor ou ficava mais barato do que um Uber tecnicamente seria. Uhum. E essa questão com o excesso de regulação e essas coisas causou um problema a ponto de que as pessoas não veem opção a não ser pegar o Uber. E é isso que causou, por um lado, tanta popularidade do Uber, mas causou tantos problemas para os taxistas. A gente tá pegando bastante o foco em taxista. Eu acho que seria mais interessante a gente mudar isso. Por causa que Tá, aconteceu vamos mesmo, né? falar. Dos próprios Sim, sim, entregadores. O que você falou de que. É porque, assim, no modelo de mercado, a gente encontra uma coisa muito sim. simples. O que impede as pessoas sei lá, escravizarem umas às outras? Você pode até responder a lei. Em certo quesito isso está certo, mas em outro quesito isso também está errado. Porque o que pode impedir
as pessoas de escravizarem umas às outras é a concorrência. Quando você não tem, mas aí você está Sim. dependendo, claro, das condições que eu vou apresentar agora. Quando você não tem uma taxa positiva ou muito alta de desemprego, e aí você duas empresas. Uma que vai te pagar uma melancia e meia por hora para você construir um prédio por Uhum. semana. E a outra, ela vai te dar um salário digno, tudo direitinho, férias e tal, para você fazer o que você é capaz de fazer. Não vai te pedir nada sobre-humano. Você, lógico, que você vai ir para que vai te dar melhores condições. Então, sim, existe uma concorrência dos Uhum. empregadores. Eles também concorrem quanto a isso. A questão é que no Brasil, com 14 bilhões de desempregados, com pessoas que não conseguem. Com pessoas que são. Peraí, quantos certificados? É 14 milhões a última vez que eu vi. Talvez esteja maior. Ah, tá, tá. Talvez seja maior. A última vez que eu vi era 14 milhões. Uhum. Mas, voltando. Ou num país onde, pô, Uhum. você tem pessoas que são formadas em física, são doutores em física, tendo que trabalhar de Uber porque o país não dá oportunidade para esse tipo de gente, ou elas são, tipo, muito bem formadas, Uhum. enfim. Você acaba tendo que se apoiar. Não na mão invisível do Sim. mercado, e sim na mão invisível do Estado. Ela não é exatamente invisível, né? Ela é bem visível, na verdade. É, e é Mas você acaba tendo que se apoiar nisso. inconfortável. Uhum. Mas a outra questão é a dificuldade que se tem para criar uma empresa no Brasil e o tanto que isso relaciona a esse problema. A própria cura é o veneno, né? Exato, que tem. Parece que tá pedindo para dar problema, né? Que em países como, por exemplo, que eu não gosto, países que as pessoas gostam de chamar de usar como um exemplo de socialismo funcional, que não podia estar mais longe da verdade. São, por exemplo, como a Noruega, que Tá lá ligado que as para pessoas só falam isso porque eles cobram muito imposto, né? não, sim, e sendo que a Suíça tem uma situação parecida e eles não cobram muito, e eles mal cobram, eles cobram menos ou praticamente a metade dos impostos que a Noruega cobra. A semelhança que todos esses países têm é a grande taxa de liberdade Liberdade econômica, econômica. mas quem fala? Agora, a questão é, quando você vê um país desse, ou até a Suíça usando como exemplo, o que eles têm em comum e o que permite que certas coisas funcionem bem é lá você abre uma empresa em 6, 8 dias, o que aqui no Brasil demoraria pelo, 1 a 2 meses. pelo dado que eu acho que é de ano passado. É, exato, 80 dias. É absurdo, uma Muita quantidade coisa. absurda de tempo para se abrir uma empresa. E a dificuldade de você abrir uma empresa, a quantidade de regulação. E vale Ah, ressaltar papelada. que não é tipo assim, 80 dias, eu vou começar hoje, daqui a 80 dias está aberto. Não. É 80 dias você em cima, enchendo o saco, tendo que ir em cartório, tendo que ir não sei o quê, tendo que correndo atrás. 80 dias você Olha, correndo atrás, sem lucrar, para poder começar a pensar em lucrar. não, Lembra que quando você abrir a não é sua se empresa, você lucrar, ainda vai ter mas que tendo lidar, você ainda dinheiro vai para ter que poder. pedir que ela não vá à falência, né? Não é gastando dinheiro, é fase. Para poder, ou seja, para poder começar uma empresa, você já tem que ter uma quantidade absurda de dinheiro para poder pensar em começar uma empresa. Exatamente. Para pensar e começar, é muito absurdo. Exato. Por isso essas histórias de empresário que veio do nada é uma coisa que você vai ouvir muito, muito raramente aqui no Brasil. Por quê? Você abrir uma empresa do nada é quase impossível. Você precisa ter, no mínimo, você precisa ter uma certa quantidade de capital para poder pensar em começar uma empresa. Tanto que houve. Por isso que a gente vê um número tão discrepante de startups lá fora e startups aqui dentro. Esse é dentro. Sim, é absurdo. Tanto que isso, e quando você fala, mas o que pode regular esse tipo de coisa é a concorrência. Mas se você não tiver concorrência, realmente, o Estado vai ter que ir fazer alguma coisa, porque senão não tem opção. Mas o problema é, não tem concorrência. Essa é a questão. As pessoas tratam como se eu diria que é uma falta, que é um foco na parte errada do problema. Como, por exemplo, tal coisa seria possível, seria impossível com a quantidade de empresas que a gente tem hoje. Então, o Estado tem que ir lá e proteger. Não, antes de você pensar o Estado tem que ir lá e proteger, você tem que pensar, não, primeiro a gente tem que acabar com os impedimentos que estão causando esse problema em primeiro lugar, que nesse caso seria a dificuldade que se tem para abrir uma empresa no Brasil, toda a burocracia envolvida, e o tipo de coisa que impede a concorrência e no final acaba Gerando o que próprio problema. não possibilita que o mercado se autorregule. Que essa é a questão, o mercado se autorregula, mas se você deixar, se você colocar 1 milhão de obstáculos e problemas no meio do caminho, óbvio que ele não vai conseguir se autorregular. Eu acho que ficou Ah, resumido, na sua opinião, de novo, o Estado está errado, mas a gente está começando a chegar a um consenso de que ele é meio que necessário, né? Bom que a gente vê esse crescimento. eu vou chegar aqui e falar que eu sou um ANCAP, tá ligado? Porque eu não sou.
Não, imagina. Eu Agora. também não. Imagina. Não, nunca. Agora. Enfim, Ah, a gente tem que chamar o Marco Libertário um dia pra poder fazer um podcast com a gente. cara, quando a gente começar a crescer. E você que tá ouvindo isso, dá like pra Sim, gente poder chamar o Mago Libertário. pra gente chamar o Marco Libertário. Chamar o Rafael Radical. Pô, isso é verdade. O Rafael Chamar Radical muita gente me dá boa. muita ideia de episódio. Mas deixa eu Pô, ele é terminar muito. logo, Muito. porque ele era ficar até um pouco menor Uhum, do que isso. Muito obrigado por sim. você que acompanhou até aqui. Um episódio que eu esperava ser rápido, até que foi, abaixo de 20 minutos, né? Obrigado por acompanhar a gente, explicando um pouco, dando a nossa opinião sobre esse acontecimento da greve dos autônomos. Volte sempre, tem muita coisa boa vindo por aí. Continue nos acompanhando, eu acho que isso aqui vai começar a ficar legal de verdade. Valeu. A gente vai ficando menos pelo episódio. Ou seja, quando você não assiste os primeiros episódios, pelo amor de Deus, tenta ir um pouco mais pra frente. Vai Daqui a ficando pouco a melhor a gente vai estar cada vez. socialista. Ah, Certeza. aliás, você sabe que o PCO é o melhor partido político, né? É o Aí, PCO. cara, aí, não, mas eu tô falando sério agora. Você que tem um pensamento, tem algum tipo de pensamento parecido com a gente, dá uma olhada depois nas medidas defendidas pelo PCO e vê se não é assustadoramente lúcido. Muito obrigado por nos acompanhar, Deus. Muito obrigado, muito obrigado.